A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar continuidade no estudo do livro do Apocalipse, nesse segundo trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós vamos refletir na lição de número 7, que vai falar sobre o mundo preparado para o anticristo. A gente vai ver durante a lição que a Bíblia menciona a palavra mundo em 3 sentidos, né? O sentido literal, quando o salmista diz do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam, né? Também o mundo é citado numa forma humana, né? Quando Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo, e também o sistema pecaminoso mundano, quando João diz não ameis o mundo nem o que no mundo há. E é sobre esse terceiro sentido de mundo, o sistema pecaminoso, né, que o título se refere e que nós vamos meditar hoje. Então é esse o mundo, é esse o sistema que já está preparado para o anticristo. O texto de referência para essa lição está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, onde Paulo nos alerta a tomarmos cuidado com os alarmes falsos sobre a volta de Jesus, ou o dia do Senhor, né, conforme diz o texto. Paulo então apresenta 2 elementos que precederão a volta do Senhor, né, que antes deles se cumprirem, Cristo não virá. O primeiro é a apostasia, né? E o que é a apostasia? Irmãos, essa palavra apostasia no grego ela significa se afastar para longe, né? Ou seja, antes da volta de Jesus, muitos que estavam perto de Deus, através da fé em Jesus, se afastarão para longe do Senhor, né? Paulo disse para Timóteo que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Então esse é um dos motivos pelo qual as pessoas se afastam de Deus, dar ouvidos a doutrinas de demônios, a falsos ensinos, a heresias, né? Além do pecado também, né, que faz separação entre o homem e Deus, né? Isaías 59, versículo 2 diz isso. Mas o que Paulo está dizendo é que nos últimos dias muitos afastarão da presença do Senhor por causa dessas doutrinas de demônios, né? Tipo aquilo que os falsos mestres ensinavam, né? Que Judas também deixou registrado em sua carta, né? Esses falsos mestres ensinavam o povo a transformar em dissolução a graça de Deus, a usarem da liberdade que há na graça, que há em Cristo, como pretexto para pecar, para dar ocasião à carne, né? Então isso é apostatar da fé. E Jesus até permite que haja heresias também no meio da igreja, né? Justamente para que os sinceros se manifestem. O segundo elemento que precederá, ou seja, que acontecerá antes da volta de Jesus, é a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, né? Essa expressão é usada para se referir ao anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Ou que está relacionado a Deus. O tópico 1 continua reafirmando o que diz o título dessa lição, né? O mundo já está preparado para o anticristo. O palco já está montado, né? Muitos já se apostataram da fé, seja por heresias, seja por pandemias, seja pelo pecado, seja por qualquer outro motivo, né? Só o que resiste ao anticristo para que ele não se manifeste ainda é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Mas quando o Espírito Santo levar a sua igreja no arrebatamento, então aí sim o anticristo terá o caminho livre para agir, para se manifestar e governar o mundo por 7 anos, né? Quando Paulo diz até que se manifeste o filho da perdição, ele está dizendo que o anticristo já está em nosso meio, seja como um homem ou como um sistema que ainda está em trâmite, mas ele não se manifestou ainda. Mas quando o Espírito Santo subir com a igreja fiel e o anticristo se manifestar, então restará para aqueles que se apostataram da fé o juízo vindouro, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O item 1.1 fala sobre o perigo do relativismo, que tem sido uma das estratégias do diabo
para afastar muitas pessoas da presença de Deus. Mas afinal, o que é relativismo? Relativismo é a doutrina que contraria uma verdade absoluta, né? Que é absoluta justamente por vir de alguém que é absoluto, que é único, o Senhor nosso Deus. Por exemplo, eu digo que homem é homem e mulher é mulher. Essa é uma verdade absoluta porque o Deus absoluto determinou assim: macho e fêmea os criou e os abençoou. Só que alguém diz: não, depende do ponto de vista de cada um. Para mim, homem pode ser mulher e mulher pode ser homem. Então, essa é a doutrina relativista, né? E nessa era que estamos vivendo, né, denominado pelos estudiosos como pós-modernidade, as verdades absolutas, os padrões éticos, bíblicos, né, que regem a vida, têm dado lugar à busca pela felicidade individual, independente do que diz a palavra de Deus, né? Os relativistas dizem: não quero saber se é pecado ou não, né? Se me satisfaz, isso é o que importa, né? Você tem sua opinião, seu padrão, sua verdade, eu tenho a minha, né? E a igreja conservadora dos padrões bíblicos inegociáveis, a igreja fiel, está oferecendo resistência, né, a essas aberrações, e isso é o que detém o pleno estabelecimento do relativismo, né, desse sistema maligno, né. Com isso, é claro que a igreja sofreria retaliações, né, como tem sofrido, represálias, ataques constantes da sociedade. E isso já vem de longe, né? Daniel foi um grande exemplo. Ele estava num mundo chamado Babilônia, onde os valores de Deus não eram reconhecidos, e Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. E então ele foi perseguido diversas vezes por sua fidelidade aos princípios divinos, como o da oração, e por isso ele foi jogado aos leões. Mas Deus honrou Daniel por causa dessa atitude. E assim também, irmãos, Deus há de nos honrar por nossa fidelidade em meio ao relativismo que impera nos dias atuais, né? Quando propormos em nossos corações não nos contaminarmos com as ofertas deste mundo, né? Podemos até sofrer as consequências, sim, né? Mas não estaremos só. O Senhor promete estar conosco também. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, maltratados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O item 1.2 fala sobre os doutores, ou os intelectuais, né, que andam segundo suas próprias concupiscências, que não estão nem aí para a sã doutrina. A verdade absoluta da palavra de Deus entra por um ouvido, né, dá uma coçadinha no comichão e sai pelo outro. Esses doutores têm um poder de influência, de persuasão muito grande. Então eles semeiam suas fábulas de tal forma que acaba se tornando uma realidade, entre aspas, né? E isso está se cumprindo em nossos dias. Fábulas que não são comprovadas justamente por serem fábulas, mas que se tornam verdades absolutas para muitas pessoas. Sabe aquela máxima, né, de que uma mentira bem contada muitas vezes se torna uma verdade? É mais ou menos isso que acontece. O sistema mundano está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, implementando principalmente nos currículos escolares teorias infundadas, antibíblicas, mas com um poder de persuasão muito grande. E isso é um perigo, irmãos, né? Cabe aos pais cristãos, uma vez que tem a verdade absoluta da palavra de Deus na tábua do coração, ensinar a criança no caminho que deve andar, né? E essa verdade absoluta não se desviará do coração da criança quando ele estiver adulto. Isso aconteceu com Moisés. Moisés nasceu no Egito, conviveu no meio das influências pagãs egípcias, tinha tudo para ser corrompido, mas preferiu abrir mão das regalias do Egito e suas filosofias pagãs para sofrer com o povo de Deus no deserto, porque sua mãe Joquebede foi preparada por Deus para ensinar Moisés que havia um Deus absoluto e soberano. Já o item 1.3 fala sobre a agenda do anticristo, que segundo o comentarista já está em curso, tramitando por aí. E nessa agenda está em pauta não somente essa questão da ideologia de gênero, mas também o aborto, a liberação das drogas, entre outras abominações, né? Assim, o sistema mundano vai aos poucos desconstruindo, né, o termo que o pastor William Barros
comentarista da revista utiliza aí, desconstruindo o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como a questão do aborto e a liberação das drogas, que estão em pauta nessa agenda do anticristo, né? Não precisa ser nenhum expert para perceber que o aborto e a liberação das drogas está realmente na agenda do anticristo. Pensa comigo, irmãos. Nós vimos no versículo 4 do texto de referência que o anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus, não é isso? Se Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a vida e o anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus, o anticristo se levantará contra a vida. O anticristo se levantará assim contra Jesus, né? E isso já desde o início, abortando o feto, o embrião ainda no ventre. E por aí você percebe que o anticristo realmente é um dos súditos do diabo, né? E ele usa pessoas, né? Como fez na matança dos bebês israelitas através de Faraó, e como ele fez na matança de bebês também por meio do rei Herodes. Já com relação à liberação das drogas, não é diferente. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, e a palavra de Deus liberta, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade. Se Jesus é a verdade que liberta os escravizados pelas drogas, o anticristo que se levanta contra tudo que se chama Deus vai liberar o uso de drogas, facilitando para que as pessoas continuem escravizadas e outros venham ser escravizados também. Por isso, irmãos, que a igreja deve se posicionar contra essas pautas da agenda do anticristo. O papel da igreja em meio a tudo isso é libertar as almas escravizadas pelo sistema do anticristo, né? Orando, pregando, usando essa chave chamada Palavra de Deus, a verdade que liberta. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a desconstrução que o sistema de preparo para o anticristo está fazendo no ser humano. Irmãos, não que eu esteja afirmando que o anticristo é um sistema, não é isso, tá? Cada um tem a sua opinião. Mas esse sistema de desconstrução humana é o modus operandi, vamos dizer assim, do anticristo, né? Aí o item diz que o homem pós-moderno caminha justamente para esse processo de desconstrução dos valores e princípios cristãos, né? E esse termo usado pelo comentarista, desconstrução humana, diz respeito à deformação do caráter humano, que identifica o homem como a imagem e semelhança de Deus, né? O pecado deformou essa imagem, essa semelhança de Deus que havia no ser humano, que é a capacidade de decidir bem, de decidir o que é certo, né? De amar, de perdoar, de usar de misericórdia, de ser luz em meio às trevas e de viver em santidade. O homem perdeu tudo isso através do pecado, né? E a única maneira do ser humano ser reconstruído é através da presença do Espírito Santo, pela fé em Jesus. Daí o nome cristãos, né? Pequenos cristos, aquele que tem o caráter de Cristo. Mas, irmãos, se o diabo, através do seu súdito anticristo, veio para matar, roubar e destruir, ou desconstruir, Jesus veio para dar vida, né? Jesus veio para reconstruir o caráter do ser humano. E o principal alvo do anticristo é a família, né? Ele vai preparar seu caminho desconstruindo a família, conforme diz o item 2.1. De que forma? Relativando os papéis familiares, onde pai e mãe perdem seus valores, né, enfraquecendo assim a família tradicional. Irmãos, o diabo é astuto, né? Por isso que a serpente era a mais astuta dos animais do campo, porque era o diabo disfarçado. E se ele não conseguir preparar o caminho para o anticristo através da liberação do aborto, quando uma vida já está sendo gerada no ventre, né, ainda informe, ele vai usar o plano B, que é impedir que haja fecundação entre espermatozoide e óvulo. De que forma que ele pode fazer isso? Invertendo os papéis do homem e da mulher. Assim, homem com homem não gera, mulher com mulher também não gera, e o diabo consegue assim seu intuito contra a vida. O item 2.2 fala sobre a destruição emocional e psicológica do ser humano, como parte também da agenda do anticristo. Em outras palavras, é o sistema mundano afetando o psicológico, né, e o emocional das pessoas,
fazendo com que o anticristo encontre uma sociedade fragilizada e medrosa, né? E isso é um prato cheio para quem quer ser totalitário, né? Muitas pessoas já nem dormem mais por causa das incertezas e das marcas causadas por uma pandemia. E agora a situação vai piorando mais ainda, tornando essas pessoas impotentes diante dos rumores de uma terceira guerra mundial, né? Quantos que estão sofrendo com a síndrome do pânico, ansiedades, depressão, os consultórios psiquiátricos estão lotados, né? Inclusive com um grande número de jovens, conforme diz aí o texto, né? Que estão vendo suas expectativas quanto ao futuro minguarem, né? Nessas incertezas. É triste isso, irmãos, é triste, mas tem sido uma realidade. Pesquisas têm comprovado e divulgado esses índices, né, pelos meios de comunicação. E às vezes alguém busca auxílio psicológico ou emocional em um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, não crente, né? E acaba se frustrando mais ainda, porque muitos profissionais que deveriam estar preparados para passar uma certa tranquilidade, uma segurança, um alívio para o paciente, estão, na verdade, mais aflitos e estressados que o próprio paciente, né? Estão inseguros também. Mas Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, né? Porque estás abatida então, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Diz o salmista, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Irmãos, nós, como Igreja do Senhor, temos o papel fundamental de anunciar a Cristo, de lutar contra essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, usando toda a armadura de Deus, né? A oração, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, proclamando que Cristo é o refrigério para a alma nesses dias angustiosos. E esse mundo, no sentido de humanidade, né, o mundo que Deus amou, está necessitando urgente da palavra de Deus, né, conforme diz o item 2.3. E esse é o papel da igreja, né, e dos pais com relação aos filhos. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Deus disse, quem há de ir por nós? Os políticos, né? As autoridades, as ONGs? Não, né? Quem que Jesus mandou ir e pregar o evangelho? Seus discípulos, não foi assim? A igreja. Então, irmãos, nós não podemos esquecer, né? Se hoje estamos servindo a Deus e aprendendo acerca do Apocalipse, do fim dos tempos, do anticristo, é porque alguém foi decapitado por pregar a palavra, mas pregou, seja de uma forma verbal ou escrita. Se estamos aprendendo hoje também, temos algo a aprender, é porque alguém também foi exilado numa ilha, né? Alguém pagou o preço, entre outros também, né? E pessoas aprenderam tudo isso e pregaram para nós. Então, irmãos, antes de ensinar, antes de pregar, é necessário a gente aprender também. É necessário estudar a palavra de Deus, seja lendo diretamente a Bíblia, né? Ou seja numa EBD, num culto de ensinamento, né? É necessário adquirir o conhecimento, né? Meditar na palavra de Deus, em oração, na dependência do Espírito Santo, e principalmente guardar no coração e pôr em prática, né? O ensino teórico é fundamental, mas o prático também é essencial e eficiente. Chegamos no tópico 3, que vai nos exortar a não nos conformarmos com esse mundo, com esse sistema mundano. Paulo disse isso para os irmãos de Roma, né? No capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, com esse sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então isso é uma resposta para aqueles que se acomodam dizendo que tudo isso que estamos estudando é bíblico e resistir a isso é o mesmo que lutar contra Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, né? Claro que é bíblico, né? Mas notem que Paulo nos adverte a não nos conformarmos com este mundo, com esse sistema, porque o propósito do sistema é justamente esse: as aberrações da agenda do anticristo se tornarem tão comum a ponto de nos conformarmos, de ficarmos de braços cruzados, vendo tudo, calados, consentindo com tudo o que está acontecendo sem oferecer resistência alguma. E esse é o propósito do sistema.
Só que Paulo também adverte que não somente os que praticam essas abominações, mas os que consentem, que aplaudem, que fazem vista grossa para tudo isso, sofrerão o mesmo juízo, né? Um por ação e o outro por omissão, por negligência. O item 3.1 diz para não aceitarmos a forma do mundo. E um dos maiores riscos que a igreja corre é o de ser moldada por essa forma mundana. Irmãos, tem situações que são irreversíveis, né? Incondicionais, imutáveis. Você intercedendo ou não vai acontecer, como a grande tribulação, a ação do anticristo. Só que nem por isso devemos cruzar os braços, né? Como diz aquele louvor da Ludmilla Feber, né? É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. É nessa hora que a gente precisa se humilhar, buscar a face de Deus, não parar de orar, não parar de clamar pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Quando alguém se conforma com algo por ser imutável, irreversível, essa pessoa acaba se acostumando com a ideia do comodismo. De repente surgem situações que podem ser mudadas através de uma atitude como a oração, e a pessoa já se acostumou a se acomodar e perde a oportunidade de reverter o quadro, né? Tem muitas coisas que Jesus disse que seria assim, mas que não quer dizer que era para ser assim. Por exemplo, ele disse que os inimigos dos homens serão seus familiares, né? Então o crente se acomoda, porque Jesus disse isso, e já nem ora mais pela família, não fala de Jesus para a família, pelo contrário, deixa de lutar contra o adversário e vai lutar contra a esposa, contra o marido, contra a sogra, contra o filho, contra os pais, e aí a família vira um pé de guerra, né? Sendo que Jesus está dizendo que será assim. A família se levantará contra a decisão de alguém em seguir a Cristo, mas não que eu deva me conformar. Irmãos, é assim que o mundo entra na igreja, né? Aos poucos, começando com um conformismo. Uma pessoa que se conforma com algo que não é bom, além dela não mudar a situação, ela corre o risco de ser influenciada para o mal. Fato é que tem gente que quer ver mudança, mas não faz nada diferente, né? Não ora e quer ver mudança. Se conforma com a mesmice e quer ver mudança. E vai ficar só no desejo, né? Se não mudar para pior, por negligência, né? Então, irmãos, de novo, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Com este sistema mundano que tem se infiltrado aos poucos, camufladamente na igreja. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, conforme diz o item 3.2, com base na parte B do versículo 2 de Romanos 12. Claro que a transformação vem de Deus, né? Vem do Espírito Santo para vivermos uma vida nova em Cristo, né? Se não for pela ação do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Mas para o Espírito Santo transformar a nossa vida, deve haver um consentimento da nossa parte, né? Os irmãos percebam que Paulo diz: transformai-vos, ou seja, se transformem, mudem vocês mesmos o vosso comportamento. Deus vai dar graça para que haja mudança, mas se esforcem, tomem uma atitude. E essa transformação deve começar pela mente, né? Pelo entendimento, pelo coração. Porque coração na Bíblia, na grande maioria das vezes, está relacionado ao pensamento, né? À mente, ao entendimento. Quando Jesus diz do que há em abundância no coração, disso fala a boca, ele está dizendo que aquilo que ocupamos a nossa mente será externado pela boca. E da mesma forma, quando ele diz que do coração procedem as mortes, os adultérios, os furtos, a prostituição, a pessoa maquina primeiro para depois praticar tudo isso, né? Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz, né, que do homem são as preparações do coração. O homem maquina, o homem planeja. Claro que a resposta final vem de Deus, mas o princípio é que o homem primeiro tem que querer, tem que almejar. Jesus também, né, orando ao Pai em favor dos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Só que Josué disse ao povo, né, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, quem nos santifica é a palavra de Deus, mas temos que tomar a atitude de obedecê-la, né, para sermos santos. Enfim, irmãos, que o anticristo virá, isso é inevitável, né? Que tudo isso que está escrito a respeito dele acontecerá, também é inevitável.
mas nós podemos evitar que muitos sejam afligidos por ele se levarmos as pessoas a conhecerem a Cristo, pregando o Evangelho, orando por elas, para que sejam arrebatadas antes do anticristo se manifestar. E essa obediência à palavra de Deus que acabamos de falar, irmãos, pode refletir em todas as áreas da vida, conforme diz o último item dessa lição, o 3.3, né? Mas para isso temos que começar pelo coração, então, né? Pela mente, pelo entendimento. Por que pregamos muitas vezes sobre os milagres do passado, mas não vivenciamos esses milagres no presente? Porque nem sempre o que sai pela boca procede do coração. Né? Nem sempre. Há suas exceções. Toda regra tem a sua exceção. Né? Às vezes nós falamos, mas falamos da boca para fora. Muitos pregam sobre milagres e nem essas pessoas mesmos acreditam em milagres. Né? Outro dia, alguém muito conhecido no meio religioso, não convém falar o nome, o propósito não é esse, mas essa pessoa foi filmada zombando numa rodinha de obreiros sobre o milagre que Deus operou no deserto, né, ao tirar água da rocha. Dizia ele, né, vê se pode, cada uma que a gente ouve, né, água saindo de uma rocha, vê se pode isso. E esse mesmo religioso é visto constantemente pregando por aí sobre milagres, irmãos, né? Ou seja, a pessoa prega sobre milagres, só que da boca para fora. Então é necessário tratar o coração, né? É necessário crer primeiro para receber o milagre. Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. E em outro texto, Jesus repreendeu Tomé porque ele queria ver primeiro para crer que Jesus havia ressuscitado, né? Então, irmãos, é preciso crer para ver, né? E não ver para crer. Aquilo que nós vimos não é fé, é algo que já está concretizado, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que se esperam, né? Enfim, é necessário renovar nossa mente, né? O nosso coração, para então colocarmos em prática, né, a nossa fé. E aí, então, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que todos tenham sido edificados por esse estudo. Deus abençoe ricamente a aula de vocês na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Deixa Deus te usar, tá bom? Na próxima semana, se assim for da vontade de Deus, estaremos refletindo na lição de número 8, que vai falar sobre o silêncio no céu e o julgamento vindouro. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente também essa lição. Conto com todos vocês. Até lá.